Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso tutorial criando um barril de madeira. Lembrando que na primeira parte nós criamos a modelagem, estudamos algumas partes importantes para poder modelar esse barril de uma forma mais rápida, mais dinâmica, texturizando assim esse mesmo barril, certo? E agora nós vamos aprender como mapear esse barril também de uma forma dinâmica. Vocês vão entender como randomizar a textura de um barril de uma forma muito simples, certo? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero mapear uma das ripas, tá? Então nós temos aqui todas as ripas do nosso barril. Para poder ficar mais fácil de entender, eu vou selecionar aqui somente uma ripa, vou deletar as demais, certo? Porque eu preciso mapear essa ripa e entender como que vai acontecer esse processo. Então vamos lá. Selecionei a minha ripa, vamos lá no nosso painel Modify. Vocês se recordam que nós criamos um mapeamento UVW Map na primeira parte, tá? Esse UVW Unwarp UVW, aliás. Então nós criamos esse mapeamento e a partir desse mapeamento nós criamos um mapa, certo? Que nós chamamos de Map. Então o mapa está aqui na nossa pastinha, tá? O Map. Vamos abrir aqui somente para observar. Temos aqui a nossa pastinha com o nosso mapping e agora vamos abrir esse map em Photoshop. Basta arrastar para dentro do Photoshop ou qualquer editor de imagem e nós criamos aí o nosso primeiro mapping. Observem que esse mapping ele cria o mapeamento da nossa primeira ripa, certo? E nós deixamos um espaço em branco aqui, que nós vamos entender na sequência. Então, com esse primeiro mapeamento, nós vamos copiar a madeira para esse ponto aqui que nós queremos. Então, nós temos que ter acesso à nossa textura da madeira. Caso você não tenha escolhida, vá lá no Google e pesquise sobre as imagens de Wood Texture, certo? Então, vamos abrir aqui a textura que eu já escolhi, tá? Pré-definida para o nosso modelo. Observem que a textura aqui ela tem um tom escuro, não é isso? Já a nossa referência tem um tom claro, isso fica a critério de cada um. Se você quiser clarear esse tom, basta clicar sobre o botão Ctrl U em Photoshop, que você vai ter acesso ao botão Hue Saturation, tá? Que é o menu de saturação da nossa imagem. Vamos aplicar aqui Colorize, certo? E vamos escolher a cor. Então, uma cor amarelada, um amarelo mais claro, um amarelo mais escuro, um amarelo com muito brilho, com pouco brilho. Então fica a critério de cada um, ok? Eu vou colocar aqui somente uma cor de exemplo, mas aí vai ficar a critério de cada um que estiver criando o seu modelo. Criamos nossa textura, vamos selecionar uma parte dessas ripas, certo? Vou selecionar aqui somente essa parte, primeira parte, Ctrl C, vamos lá no nosso map e vamos dar o Ctrl V. Uma vez que a ripa foi adicionada aqui, nós vamos aumentar o tamanho dela, que observem que ela está bem estreita, né, para o nosso modelo. Vamos deixar aqui bem na extremidade. Vou diminuir aqui a largura. Vou aumentar o tamanho até atingir a extremidade. Observem que a ripa ela não cobriu todo o meu mapeamento, ela tem que cobrir todas essas linhas aqui, certo? Então novamente, vou dar um Ctrl T para poder transformar. Vou aumentar aqui e a parte de baixo. E agora, vamos clicar com o botão direito do mouse, ainda no modo de transformação. Vou clicar em Warp, certo? Em Warp eu posso distorcer a minha textura. Então vou distorcer um pouquinho para cá. E temos a nossa primeira lasca, a nossa primeira ripa do nosso barril. Ok? Com essa primeira ripa, vamos salvar aqui como textura barril. Textura barril vamos salvar como JPEG mesmo, certo? E agora vamos lá no nosso objeto. Neste objeto eu vou chamar um novo material para ele. A esse novo slot, esse novo material, vou clicar em Diffuse, Bitmap e vou escolher lá em Textura Barril. Textura Barril vamos visualizar. Observem que a textura foi aplicada perfeitamente, tá? A parte de trás ela está embaçada porque nós diminuímos, como vocês recordam. E a parte da frente foi aplicada aqui perfeitamente a textura, ok? Agora eu tenho que criar as cópias, conforme vocês se recordam, nós temos que criar aquelas cópias lá no nosso painel Array. Então vamos lá em Tools, porque eu deletei as cópias que estavam aqui. Tools, Array. Vamos clicar aqui em cópias, dessa vez nós vamos utilizar cópias e OK, tá? Observem que o barril foi criado perfeitamente, mas algumas pessoas vão contestar o seguinte: poxa, Daniel, ficou até legal o barril, porém ele está muito repetido. E agora, o que eu faço, não é? Bem, agora o trabalho é manual. Você deve entrar em cada uma dessas ripas, certo? Entrei nessa ripa
eu tenho que criar uma textura que vai receber o mapeamento que eu vou modificar dentro dessa ripa. Então vamos lá primeiramente no nosso objeto, certo? No nosso mapa aqui que nós criamos, e vamos criar a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, os outros mapas, tá? Eu vou criar alguns exemplos aqui, mas eu conto com que você crie mais exemplos. Então selecionei aqui o meu material, meu primeiro layer, vou dar um Ctrl J que vai recortar essa seleção aqui, tá? Vocês vejam que nós criamos uma seleção. Vou arrastar aqui para o lado e vou criar algumas cópias dela. Então vou criar 2, 3, 4, 5 e assim eu vou criando várias cópias aqui do nosso modelo. Com essas cópias criadas, você deve selecionar aqui uma madeira diferente, ok? Vamos selecionar aqui uma parte diferente dessa madeira. Acho que essa parte aqui está legal. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui na nossa madeira. Aqui nós vamos aumentar o tamanho dela exatamente como fizemos na anterior, certo? Aumentamos. Eu gostaria de utilizar uma resolução melhor, porém eu não encontrei uma boa resolução de madeira. Estou utilizando essa mesmo. Vocês podem perceber que ela está um pouco embaçada, tá? Então, clicamos com o botão direito do mouse, Warp, e fazemos o mesmo resultado aqui a seguir. E assim, sucessivamente, vamos fazer em todos esses mapas que nós temos aqui, certo? Vou pausar o vídeo e na sequência nós vamos ver já o resultado pronto. Bem, conforme vocês podem perceber, eu já criei todas as variações aqui das nossas ripas, são 7 variações, ou seja, são 7 ripas diferentes, tá? E essas 7 ripas, elas vão ajudar a modificar um pouco a textura do nosso objeto, para não ficar aquela coisa repetitiva, ok? Agora vamos modificar aqui o fundo dessa imagem para poder ajudar na nossa textura. Então eu vou colorir esse fundo aqui, eu vou criar um novo layer. Com esse novo layer criado, eu vou copiar a cor dessas ripas e vamos transformar o fundo aqui da mesma cor dessas ripas, tá? Vamos usar uma cor um pouquinho escura. Vamos salvar novamente essa imagem, tá? Com o mesmo nome lá da textura. Então, textura barril, guardar, ok. Então criamos a textura do barril, vamos ver como que ficou lá dentro do 3D. Observem que não modificou nada, ok? Tá da mesma forma. Porém, agora nós vamos entrar no mapeamento de cada uma dessas ripas e vamos alterar a posição do mapeamento. Como que isso funciona? Selecionei a segunda ripa, Open UV Editor, certo? Abri o Open UV Editor. Agora eu vou selecionar o meu material, tá? Então nós temos que habilitar o nosso checker, que é para mostrar o material checker. Ao invés de exibir o material checker, nós vamos exibir o nosso mapa 8, textura do barril. Clicamos em OK. Observe que a textura apareceu aqui dentro do nosso mapeamento, tá? Agora vamos selecionar aqui o elemento, tá? Select by Element, e vamos selecionar o nosso primeiro elemento aqui. Selecionei o meu elemento, vou dar um zoom aqui com o scroll do mouse e vou arrastar aqui. Observem que a textura, houve uma modificação aqui na textura desse objeto, certo? Então vamos posicionar aqui e temos uma nova textura aplicada aqui nesse objeto. Podemos converter em Edit Poly. Um novo objeto agora, a nova lasca aqui. Vamos Open UV Editor, selecionar o nosso mapa, selecionar todo o elemento e vamos pular lá para a terceira ripa. Então arrastei aqui a terceira ripa, certo? E temos aqui uma ripa diferente agora. E assim vamos randomizar todo o nosso objeto. Então, uma forma rápida também que isso pode acontecer é simplesmente juntar esses objetos. Então vamos converter em Edit Poly. Vamos juntar aqui com a ferramenta Attach. Juntamos todos os objetos. O que acontece? Quando nós temos um mapeamento, esse mapeamento ele é mantido no nosso objeto. Então, mesmo juntando todos esses objetos, transformando em um único objeto agora, certo? Nós podemos acessar aqui o nosso mapeamento, Unwarp e UVW, clicar em Open UV Editor, tá? Nós temos aqui nosso mesmo mapeamento que nós criamos e agora podemos selecionar um a um aqui e ir alterando. Então selecionei o primeiro, coloquei aqui, selecionei o outro, esse outro ele está em outra parte, observem aqui. Ah, mas Daniel, eu quero selecionar esse aqui, como que eu faço? Basta vir aqui no painel externo e selecionar todo o elemento. Então aqui nós temos a seleção dos elementos. Então selecionei esse próximo elemento, vou modificar. Selecionei o próximo elemento, vou modificar.
e assim sucessivamente, tá? Pode alterar todo o mapeamento do objeto, criando essa randomização das lascas de madeira. Terminamos de distribuir os nossos mapas do nosso barril, certo? Está bem distribuído aqui, um barril bem disforme. Observamos aqui que a textura ela está bem randomizada, não está aquela textura repetitiva. E agora vamos fazer o mesmo processo aqui com o arco, certo? Então com o arco eu devo aplicar somente uma textura comum a ele. Então vamos lá no nosso Photoshop. Eu devo criar uma imagem qualquer aqui no Photoshop. Vou criar Ctrl New, né, Ctrl N, para criar um novo objeto. 500 por 500, resolução de 72, não precisa ser resolução alta. Vou criar aqui uma cor, um vinho bem escuro, não, um azul bem escuro, que lembra a cor do metal. Criamos aqui um azul bem escuro, talvez até um pouco mais escuro, quase preto. Ok. Agora vamos criar um novo layer. Um novo layer, qualquer cor, pode ser branco ou preto, tanto faz. Vamos lá no nosso botão Filter, Noise, Add Noise, adicionar noise a esse objeto, de forma monocromática. E aqui temos alguns outros filtros em Photoshop, que pode distorcer, pode alterar esse noise, tá? Mas a intenção na verdade é só criar aquele efeito serrilhado do aço, ok? Então criamos aqui um efeito bem próximo aqui do que nós gostaríamos, tá? Não vou fazer algo perfeito, depois você pode olhar isso por conta própria. Vou só diminuir um pouco esse tom de azul que está muito forte, então vamos dar um Ctrl U e vamos tirar aqui a coloração, certo? E vamos aplicar um pequeno blur, porque está muito quadriculado aqui, então Filter, Blur, Blur, e aplicamos aqui o blur a essa textura que será a nossa textura do ferro. Vamos salvar aqui como ferros ou metais, né? E vamos salvar como JPEG lá dentro da nossa pasta do próprio tutorial, certo? Agora vamos adicionar essa textura a esses arcos. Então vamos lá, vamos clicar em Diffuse, Bitmap, escolher metal, visualizar aqui no nosso ferro. E temos aqui o ferro aplicado. Você pode utilizar qualquer cor, uma cor de ferrugem, uma cor comum, tá? Para poder melhorar a aplicação dessa textura, que ela não está bem aplicada, nós podemos aplicar o nosso UVW Map. UVW Map, aplicamos aqui o UVW Map, eu vou marcar a opção como Cylindrical e vou marcar a direção Y ou Z. Nesse caso aqui a direção Z ficou melhor, tá? Então aplicamos o mapeamento do nosso barril, perfeito. E agora falta somente as tampas. Então a tampa é o mesmo resultado. Então, eu já tenho a textura da tampa lá na minha pastinha, então vamos lá em Bitmap. Vamos selecionar aqui a textura que eu vou utilizar como a tampa. Clicar em Open. Clicamos em Open. Vamos aplicar aqui ao nosso objeto, tá? Vejam que a textura ela não aparece, é como se ela estivesse distorcida. Para que ela possa aparecer, eu tenho que aplicar também UVW Map, conforme eu fiz anteriormente. UVW Map, eu vou marcar a opção planar e vou escolher a direção X, Y ou Z, tá? Neste caso aqui é o Y que vai adicionar melhor esse plano. Nós temos aqui as duas tampas do barril. Criamos as duas tampas do barril. Você pode modificar a cor na própria textura, ok? E agora vamos criar a renderização, que é algo mais simples, mais fácil. Então, primeiramente, eu tenho que escolher os materiais que eu quero que o meu objeto tenha. Vamos converter ele todo em Edit Poly agora. Eu quero que esses materiais sejam Art Design. Então, vamos lá no nosso Mental Ray, vamos habilitá-lo primeiramente na aba Common, Assign Render e selecionar em Produção Mental Ray. Uma vez selecionado, nós temos acesso aos materiais agora do Mental Ray. Então, vamos lá na nossa aba de Material Editor, né? O editor de materiais. Vamos selecionar aqui o nosso primeiro material, clicar em Standard, escolher Art Design. Art Design, eu vou escolher um material com pouco brilho, então 0,5 e o Gloss também 0,5. Gloss Sample 64, tá? Então temos aqui o nosso primeiro material. Vamos observar aqui melhor. A esse material eu vou aplicar as texturas. Então vamos primeiramente na textura do barril.
Vou copiar aqui esse bitmap, copy, e vamos lá no diffuse do nosso art design, em color, aliás, né, que aqui muda o nome, vamos colocar em paste, né, colar. E temos aqui a textura do barril aparecendo. Observem que o reflexo ainda está bem alto, né, bem elevado. Então vamos reduzir aqui o reflexo para 0,2 ou 0,25 e o gloss para 0,25 também. Tá? Reduzir bastante aqui o gloss do nosso barril. Ok. Próxima parte agora é o ferro, não é isso? Então vamos criar aqui a textura do ferro. Eu posso apagar essa textura do barril por enquanto. Essa próxima textura será o ferro. Então vamos lá, Standard, Art Design, Art Design. Eu vou copiar a textura do ferro. Vamos lá em Bitmap, cópia, e vamos colar em Color. Temos aqui a textura do ferro aplicado ao nosso barril. Vamos tirar aqui o reflexo, colocar em 0,2, bem baixo, e aplicar a opção Metal Material, tá? Material de metal. E assim temos aqui um leve reflexo nesse ferro. Próximo material agora, aliás, temos que aplicar o material do ferro ao ferro, certo? Agora sim. E mesmo procedimento aos materiais do barril. Temos que aplicar aqui os materiais antes que podemos aí esquecer, né? E finalmente as tampas. Então vamos apagar aqui o material. Esse novo material vou adicionar a tampa. Vamos lá no nosso material da tampa, o anterior, copiar o bitmap, colar sobre o novo material que será um art design. Ok. Vamos visualizar aqui a tampa, tá? E importante aqui, mesmo procedimento, vamos reduzir o reflexo, certo? Vamos colocar aqui 0,25, o gloss 0,75 da tampa. Não precisa reduzir tanto, porque pode ser uma tampa, por exemplo, com algum verniz, né? Uma tampa com alguma resistência ao tempo. E finalmente é isso, tá? Agora vamos criar o nosso cenário para poder renderizar esse barril. Então é bem simples. Com a nossa linha, novamente a mesma linha que nós utilizamos lá no início, vamos criar aqui um pequeno estúdio, certo? Criei uma linha na vista lateral, vou selecionar o pontinho de vértex dessa linha, aplicar aqui no nosso painel Modify da Line um fillet. Aplicamos o fillet, podemos aplicar um extrude na sequência. Temos aqui o extrude. E com o extrude nós acabamos de montar o nosso cenário. Com esse cenário montado, nós vamos aplicar um material Art Design simples. Tá? Então vamos lá no nosso painel novamente, selecionar um novo material, clicar em Standard, Art Design e aplicar ao nosso cenário. Tá? Temos que renomear aqui que já existe o nome desse material. E agora vamos tirar o reflexo, colocar em 0 e aplicar a opção Matte Finish. Tá? Material Matte Finish, que é um material de piso, aí, um material simples na verdade. E vamos posicionar o nosso barril agora sobre o piso. Então para isso nós temos que ficar bem próximo desse barril. Vamos posicioná-lo aqui sobre o piso. Perfeito. Uma vez que o barril foi posicionado, temos que somente agora criar a iluminação. Então vamos lá no menu Lights, criar Manta Ray Sky Portal. Vamos criar aqui nosso primeiro portal de iluminação. Posicioná-lo aqui um pouquinho acima. A esse primeiro portal, eu vou adicionar uma cor um pouco alaranjada. Tá? Então vamos lá no Filter Color, colocar aqui uma cor laranja, mas bem suave. Marcar a opção do Shadow Samples para 32. Tá? Em parâmetros avançados, vamos habilitar a opção Visible to Render. Tá? Visible to Render. E vamos habilitar a opção Custom, maneira customizada aqui de exibir essa luz na cena. Tá? Vamos copiar essa luz. Criei uma cópia. Vou posicioná-la aqui em relação ao barril novamente. E essa cópia eu vou transformar o filtro dela em azul.
somente mover um pouquinho aqui para o lado de azul, tá? E vamos fazer o nosso primeiro render aqui na cena. Então vamos renderizar esse barril. Vejam que o barril ele já aparece numa pré-renderização, tá? O que eu devo colocar agora é somente a escala global da minha iluminação. Ah, Daniel, complicou. O que é a escala global da iluminação? Bem, o 3D, como qualquer outro programa de CAD, né, na verdade o 3D ele é um programa de design, mas como programa de CADs, o 3D ele exige uma medida na cena, tá? Então ele considera o seguinte: o meu barril ele tem ali aproximadamente 25 mil quilômetros. É possível um barril ter 25 mil quilômetros? Dentro do 3D sim, na vida real não. Porém a nossa iluminação ela possui um multiplier, ou seja, uma extensão que vai aumentar ou diminuir a frequência dessa iluminação, tá? É algo um pouquinho complicado de se descrever, mas nós vamos ver na prática como que isso vai acontecer, tá? Primeiramente eu vou visualizar o meu barril. Vamos fazer um render dele aqui bem rapidinho, somente para notar o que está acontecendo com o material. Então vamos fazer um render aqui. Observem que o barril, o material do arco não ficou bom, tá? Ele pode ficar melhor. O material do barril está um pouco brilhoso demais, então nós podemos reduzir esse brilho. Então vamos lá já diretamente no material do barril. Nós temos aqui o material color, né, que é o reflexo. Vamos selecionar o mesmo material aqui do nosso barril. Então vamos lá. Eu não estou percebendo aqui o material da cor do barril. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Estranho, meu 3D está com algum problema que ele não mostra lá no slot, mas está aqui a coloração do nosso barril, certo? Então eu vou copiar, agora apareceu, perfeito. Eu vou copiar esse mesmo bitmap para color, tá? No nosso caso aqui do reflexo, a cor do reflexo. Vamos fazer um novo render agora. Observem que já modificou, já não tem aquele reflexo forte que nós tínhamos anteriormente. A cor da nossa textura do barril, nós podemos modificar aqui para uma cor mais ferrugem, né? Então vamos pegar uma cor aqui mais próxima ao laranja, ao marrom. Temos aqui uma cor ferrugem. Vamos tentar adicionar aqui um efeito um pouco diferente. Deixa eu selecionar aqui um dos nossos brushes. Brush natural, ranhura. O ideal, na verdade, é utilizar uma textura, né, que nós podemos baixar na internet conforme eu expliquei anteriormente, mas o ideal seria isso, tá? Mas eu vou fazer aqui somente um efeito em Photoshop, mas o ideal é baixar uma textura já pronta, para não ter todo esse trabalho, ok? Então vou fazer aqui uma breve distribuição, como se fosse uma ferrugem mesmo, tá? Vamos mesclando aqui as imagens. O Photoshop nessa parte ele é bem dinâmico, como vocês podem ver. É um programa que ajuda bastante na elaboração de texturas. Claro que tem que ter algum conhecimento nele, mas é um programa muito bom, assim como os outros também, tá? Então todo programa ele ajuda. Então criei aqui algo similar a uma ferrugem, ok? Vou salvar novamente lá sobre o mapa do metal. Salvei sobre o mapa, vamos lá no 3D. Observem que agora foi criado aqui um mapa do metal enferrujado para a gente. Agora vamos replicar essa textura um pouquinho, né? Novamente vamos aplicar o nosso mapeamento UVW Map. Agora eu vou aplicar como box, e como box eu vou reduzir aqui o gizmo dessa textura. Então vamos reduzir de forma que nós temos aqui uma ferrugem um pouco mais acentuada, ok? Esticar não vai funcionar muito bem. Perfeito. Temos aqui a ferrugem do barril, tá? Eu posso reduzir bastante até virar pequenos grãos aqui. E vamos fazer um novo render desse objeto. Vou desmarcar primeiramente que é essa opção de metal. Colocar 0,5. Vou deixar a opção metal mesmo, vai ser melhor. E vamos renderizar novamente. Agora sim temos um aspecto bem melhor do barril, certo? O que está faltando aqui na nossa cena é justamente adequar a renderização, porque ela está escura ainda. Então eu tenho duas opções. A primeira é tratar diretamente na iluminação, certo? Eu posso melhorar essa iluminação, que é aumentar a intensidade ou diminuir
enfim, fazer as alterações necessárias. Vou colocar aqui o valor, por exemplo, 0,3, aliás 3, né? Vamos fazer um novo render aqui, fazer um teste. Veja que um dos lados está mais acentuada a iluminação, certo? Ou então eu posso tratar através da exposição fotográfica, acessando o nosso menu Render, Exposure Control. Vamos aplicar aqui uma exposição fotográfica, Mental Ray Photographic Exposure Control, criar um primeiro render somente para observar. Veja que está tudo escuro, certo? Vamos aqui em Preset, aliás, podemos fazer manualmente mesmo. Vamos colocar aqui o EV em 10. Fazer um novo render. Colocar aqui um EV menor. Observe que quanto menor aqui a nossa exposição, maior é a iluminação, tá? E temos EVs aqui negativos. Não é muito interessante usar essas opções em valores negativos, como acontece aqui, abaixo de 0. Certo? Então vamos colocar aqui o valor em 10 mesmo, manter o EV em 10 e vamos lá na nossa unidade de escala física. O que é a unidade de escala física? É justamente o que eu havia explicado sobre a iluminação. Uma iluminação ela não ilumina quilômetros, ela ilumina metros, tá? Só que quando eu coloco aqui como unitless, eu tiro essa propriedade. Então eu passo a iluminar através do que eu demarcar nesse campo aqui. Tá? É uma opção um pouco mais avançada, mas observem que o barril agora ele vai recebendo iluminação, certo? Então recebeu iluminação, perfeito. A última opção agora é só clonar essa luz. Clonei aqui essa luz, criei uma cópia e vou jogá-la atrás do meu barril, tá? O que significa isso? É a iluminação de 3 pontos, 2 pontos no meu objeto e o terceiro ponto iluminando a cena que eu tenho aqui. Então, nesse terceiro ponto eu vou colocar um valor 5, ok? Vou aumentar o tamanho aqui dessa iluminação, do terceiro ponto. E vamos fazer agora o nosso último render, poder observar o que está acontecendo aqui no nosso barril. Bem, nosso render está pronto, conforme podemos perceber aqui, ficou uma imagem até um pouquinho clara, né? Ou seja, podemos trabalhar essa claridade dessa imagem, reduzir ou aumentar, enfim, melhorar a textura aqui dos nossos arcos de ferro, certo? Porque esses arcos aqui eles não ficaram convincentes, porém como se trata de um tutorial somente de base, eu acredito que vocês como aluno vão fazer coisas melhores. Okay? Não é um trabalho aqui profissional, é somente uma introdução, somente uma instrução sobre o que se deve fazer, certo? Para melhorar essa luz, basta acessar novamente o painel Render, Exposure Control e diminuir ou aumentar aqui a exposição. Vou diminuir aqui a exposição para 11, por exemplo, eu já sei que vai ficar um valor melhor, né? 11 ou 12 aqui no caso já melhora. Vou reduzir essa iluminação aqui para 3, aumentar a intensidade do filtro para laranja, aumentar a intensidade do filtro para azul e aqui o filtro vai ser branco mesmo, tá? O filtro geral aqui da nossa luz de fundo. Deixa eu atrasar aqui um pouquinho mais. Voltando ao nosso barril, podemos fazer aqui um novo render. Antes de finalizar esse render, basta aumentar aqui as configurações de render. Então tem aqui a configuração do anti-aliasing, tá? Que é a imagem Precision. Tá? Temos aqui o Final Gather também, podemos colocar o valor Low ou Médio e colocar o valor de Unbounce para poder gerar sombras mais consistentes aqui no nosso objeto, certo? Então vamos fazer o nosso último render e é isso aí. Bem pessoal, o nosso render está pronto, tá? Nós já temos aqui a renderização final do nosso objeto. Conforme vocês podem perceber, eu fiz umas pequenas alterações, tá? Coloquei o logo do nosso site aqui na tampa do barril e também alterei o material do metal, dos nossos arcos de metal. Então nós temos aqui dentro do nosso Google Images, nós temos aqui o Metal Texture. Temos vários tipos de metais, tá? Nós temos alguns metais aqui muito específicos. Eu utilizei esta imagem aqui, tá? E vai estar disponível juntamente com o tutorial no nosso site, caso você queira baixar a mesma, ou caso você queira utilizar uma diferente, é só acessar aqui o Google e baixar uma imagem aí ao seu gosto, certo? Então galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse artigo, tá? Um artigo bem extenso, já está fechando aí 1 hora de videoaula, certo? Mas espero que você tenha aprendido bastante coisas novas, bastante assunto inovador aí para os nossos tutoriais, na verdade. E eu espero vocês no próximo tutorial aqui no site GFX Total.